Olá! Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema logístico. Sistema é um conjunto de itens conectados que opera junto, conjunto de partes coordenadas para realizar um conjunto de finalidades. A visão sistêmica é extremamente importante para a logística. O que é a visão sistêmica? É a visão de um todo, de toda a cadeia logística. Diferentes setores da empresa, como marketing, produção, transporte e finanças, têm objetivos diferenciados e muitas vezes conflitantes. Para ver um sistema como um todo, não basta somente conhecer as suas partes, mas também as relações, ou seja, causa e efeito entre os elementos que formam o sistema. E esses elementos que formam o sistema são chamados de subsistemas. Então, é necessário entender a relação entre todos esses subsistemas para que se controle, para que se gerencie de maneira correta o sistema logístico. Os objetivos do sistema logístico são de alcançar a vantagem competitiva, ligando o mercado, a rede de distribuição, o processo de fabricação e a atividade de aquisição, de tal modo que os clientes sejam servidos com níveis cada vez mais altos, ainda assim mantendo os custos baixos. As características importantes dos sistemas. Primeira delas, um sistema é formado por componentes que interagem entre si. Quando o sistema está otimizado, os componentes também estão otimizados. E todo sistema tem pelo menos um objetivo. O sistema logístico. Primeiro, a avaliação do desempenho de um sistema exige medidas de desempenho. Sistemas criados pelo homem requerem planejamento. A manutenção do nível de desempenho requer controle permanente. O sistema interage com o ambiente. E alguns componentes do sistema logístico. O primeiro deles é a administração de materiais, responsável pelo suprimento dos materiais que irão formar os produtos finais. Temos a produção, que irá utilizar esses suprimentos, e a distribuição física, que irá distribuir os produtos fabricados. Em relação à administração de materiais e suprimentos, é o início da logística. Pouco interesse em suprimentos. Custo de movimentação de suprimentos é menor do que o custo de distribuição do produto final e há dificuldades na determinação do local de suprimentos. O objetivo geral da administração de suprimentos é gerenciar as atividades de movimentação de estoques, visando o abastecimento da organização. Os objetivos específicos: prover o material certo, no local de operação certo, no instante correto e em condições utilizáveis a um custo mínimo. Aqui nesse slide nós mostraremos o ciclo de suprimento usual. Então, primeiro surge uma necessidade de algum material e a partir daí são emitidas ordens de compra para um determinado fornecedor, que é selecionado de acordo com o preço, a qualidade e o tempo de entrega e o tipo de entrega que ele vai realizar daquele material. Feita essa seleção, envia-se essa ordem de compra para o mesmo, que vai realizar a preparação da ordem de produção e entregar o que foi solicitado à empresa. A empresa ela vai receber, inspecionar a qualidade do produto e, após, colocar no estoque esse produto. Em relação ainda à administração de materiais, a principal atividade está relacionada com a obtenção, ou seja, com a aquisição de materiais.
Para o administrador da logística, a programação da produção é a demanda que deve ser atendida. Então, ele vai programar a sua produção de acordo com a demanda que ele tem. O programador de produção, ele necessita de informações confiáveis sobre tempo de ressuprimento, ou seja, o tempo que demora para se chegar um novo material, uma nova matéria-prima na organização, para garantir o planejamento do suprimento, que o suprimento físico seja feito com uma precisão razoável. E algumas decisões importantes para a obtenção dessa matéria-prima. Quantidades a serem adquiridas, programação dessas obtenções, ou seja, de quanto em quanto tempo que será pedido, e a localização das fontes de suprimento. Então, quantidades a serem pedidas e programação, nós já aprendemos também em tópicos anteriores, quando nós vimos os lote econômico de compra e quando nós vimos os sistemas de controle de estoque. Além disso, também deve-se pensar na forma física das mercadorias. Outras considerações, compra especulativa e antecipada, então deve-se verificar se comprar antecipadamente há algum sistema de desconto, por exemplo, se deve fazer o produto ou se deve terceirizar, então é uma decisão tomada também por quem administra esses materiais, se deve-se ter múltiplos fornecedores ou um único fornecedor. Geralmente não é bom ficar na mão de um único fornecedor, porque justamente por isso, né? A empresa fica na mão desse fornecedor e isso acaba ficando ruim. Disposição de excessos, né, que possam ocorrer com os materiais e serviços de emergência. Então, são considerações também que devem ser realizadas. Além disso, os preços. Em relação à produção, a função dela é determinar detalhadamente quando, onde, quanto e principalmente como produzir. E isso é o planejamento do sistema produtivo para atender às necessidades das vendas. Existem sistemas para isso. Um deles é o sistema ERP. Então, a gente vai aprender um pouquinho do sistema ERP em aulas futuras. Uma outra maneira seria o sistema Just-in-Time, que nós também vamos aprender em aulas futuras. Então, esse é o objetivo principal da produção. Em relação à distribuição física, o objetivo geral é servir a demanda de produtos e serviços que a firma oferece. E como objetivos específicos, prover o material certo no local desejado, no instante correto e em condições adequadas e a um custo mínimo. A cadeia estratégica do sistema logístico, ela é composta pelo planejamento da demanda e suprimentos. Após isso, o gerenciamento de fonte de suprimentos, que seria a função comprar, seguido da manufatura e operações desses suprimentos, que é o fazer, e transporte e distribuição, que seria o mover. A partir daí, o produto está disponível para a venda. E aí, o que deve ser feito é o gerenciamento de clientes e as ordens de pedido desses clientes. O sistema logístico tem desafios também. Para a administração de materiais, o desafio é integrar e coordenar o fluxo de materiais de vários fornecedores, inclusive fornecedores estrangeiros. Já para a administração física, o desafio é gerenciar a distribuição para os vários intermediários com características diferentes. Há algumas dicas para tornar o sistema logístico mais flexível e sensível a rápidas mudanças. A primeira delas seria evitar grandes estoques. Como que a gente pode fazer isso? Diminuindo o número de fornecedores e tornando esses fornecedores parceiros. Dessa maneira, a gente vai confiar, um vai confiar mais no outro, então ele vai entregar
de acordo com aquilo que ele tem que entregar. Então, não havendo atrasos, havendo uma maior confiança na entrega, esses estoques podem diminuir. Uma outra maneira seria coordenar bem a cadeia de suprimentos, né, gerenciando todos aqueles processos. Melhorar o sistema de informação, isso é muito importante. Ver os componentes dos sistemas logísticos de uma maneira global, então sempre pensando no enfoque sistêmico, onde o todo é maior do que a soma das partes. Então, o que se faz individualmente é pouco, né? Precisa se fazer individualmente, mas de uma maneira interligada com todos os departamentos da organização. E para finalizar, podemos dizer que nos mercados de hoje, somente serão premiadas aquelas empresas que forem capazes de proporcionar valor adicionado em escalas de tempo cada vez menores. Por hoje é só e até a próxima!